Por fim, nós vamos falar das ferragens, que é o último material que nós vamos precisar para fazer as bolsas. E eu escolhi trabalhar com as ferragens essenciais. Por quê? Existem diversos tipos de ferragens. Muitos tipos específicos, né? Mas para não deixar complicado, para na verdade tornar a coisa mais fácil, mais simples e inclusive mais acessível, a gente pode começar a trabalhar com essas três ferramentas essenciais. A primeira delas, complementando lá a nossa aula de zíper, é o cursor. Como a gente viu no zíper de metro, eu não tenho um cursor. Então, para que eu possa usar o meu zíper de metro, eu vou precisar comprar cursor. E aí eu posso comprar cursor simples como esse, assim como eu posso comprar um cursor mais elaborado, como esse daqui, que tem um puxadorzinho. Eu tenho outros tipos com desenhos, com umas espécies de pingentes que vem aqui. Dependendo da forma que você queira o seu cursor, ele vai ser mais barato ou mais caro. Esse daqui custa em média 20 centavos, enquanto esse daqui custa uns R$ 2, certo? Varia entre uns 70 centavos a uns R$ 2, até mais, dependendo da característica que ele tenha. Mas sim, uma coisa importante que eu acredito que já dá para perceber aqui em relação às ferragens, né, é que a gente tem que atentar para a cor que a gente quer usar. Aqui eu trouxe várias cores para que você possa ver. Esse daqui é uma cor chamada ouro velho, certo? Esse daqui é prateado. Nós também temos a opção do dourado. Então, antes de começar a comprar essas ferragens essenciais, é importante você escolher qual a cor você se agrada mais, né? Se dourado, prateado ou se ouro velho, que é esse daqui. Outra coisa é que em todos eles nós temos a característica do tamanho. E como o nosso zíper é número 6, o nosso cursor também precisa ser um cursor número 6. E aí eu acrescento um cursor número 6 e número 5, ele cabe tanto no zíper número 6 quanto no número 5. Eu acredito que essa numeração em relação ao cursor tem mais a ver com o fabricante. Então, você vai conseguir encaixar um cursor número 6 no zíper número 5, assim como consegue encaixar um cursor número 5 num zíper número 6. Qual é a próxima ferragem essencial? São os botões de imã. Esses aqui, mais simples, que você vai conseguir encaixar lá na sua bolsa sem maiores problemas, sem precisar de uma ferramenta adicional. Os botões de imã também seguem aquela mesma regra da cor e nós vamos ter uma variação de tamanho. Esse daqui é de 14 milímetros, eu prefiro os menores, mas a gente também consegue um de 18 milímetros. E aí isso fica a seu critério. Não tem problema nenhum usar um botão de imã maior. Você vai comprar ele em quantidade, em pacotinhos, né? Quanto mais quantidade, mais barato ele vai ficar. E é isso. A terceira ferragem essencial são os reguladores de alça. Nós precisamos de um regulador de alça, não tem para onde fugir. Assim como nós precisamos de fechar a bolsa, e quando eu não uso o zíper eu uso um botão de imã, pelo menos. Preciso do cursor para usar o meu zíper, eu vou precisar de um regulador de alça para que a minha alça tenha aquela função de aumentar e diminuir, no caso das alças transversais. E aqui eu tenho dois modelos, né, de regulador de alça. Esse daqui que é todo junto, né, que eu tenho essa versão em ouro velho. E esse daqui, que essa argolinha fica solta no meio. Sinceramente, eu acho que tanto um quanto o outro são bons. Eles são bons. Aí vai da aparência, você pode escolher qual a aparência que te agrada mais. A outra questão é o tamanho. Para costurar as nossas bolsas do projeto,
Você vai precisar de reguladores de 40 milímetros, como esse daqui. E apenas esse. Para você variar, fazer bolsas variando de tamanho, eu acredito que bolsas transversais você usaria o de 30 milímetros ou de 20. Dá para encontrar regulador até de 1,5 cm. Regulador de alça para as alças mais finas. Então, você pode adquirir conforme você achar necessário para as alças que você vai costurar. Esse daqui de 30 milímetros seria para uma alça de 3 centímetros, esse para uma de 4 centímetros, que é mais adequada para mochilas, e esse para uma alça de 2 centímetros. E essas são as ferragens essenciais para a gente costurar as nossas bolsas do projeto e também costurar a maioria das bolsas. Quais são as outras ferragens que eu acredito que são que existem, né? Não são essenciais, mas existem. As outras, nós temos os passadores de alça aqui, que é isso daqui. Eles são usados para quando tu queres usar um mosquetão, ou seja, que tua alça seja removível. Normalmente nós usamos isso, né? E aí, nesse caso, vão precisar 2 passadores. O mosquetão também, se quiser alça removível, vou precisar do mosquetão, mas isso é opcional. Então, o mosquetão, claro, ele vai acompanhar o tamanho da minha alça também. Aqui. Esse daqui é de 3 centímetros. Caso quisesse um de 4, também existe, e de 2 também. Ok? Além desses, algumas outras ferramentas opcionais que existem são botões de pressão, rebites. Essas ferragens, elas são interessantes de ser usadas nas bolsas, mas elas não são essenciais. E elas precisam de um instrumento extra para que tu consiga usar elas. Então, se torna um pouco mais oneroso começar já usando essas outras ferramentas. Que são o rebite, botão de pressão, outro é o ilhós, né? Às vezes a gente pode criar composições com essas ferragens, mas quanto mais ferragem, mais difícil vai ser começar, né? Mais coisa tu vai precisar para começar. Então, outras coisas, já que a gente tá falando de coisas opcionais, outras coisas opcionais são que para a costura de bolsas são as alças prontas. Nós temos alguns tipos de alças prontas, pensando aqui no meu regulador de alça, né? Nós temos alguns tipos de alça pronta, mas aqui no projeto a gente vai tentar trabalhar o máximo possível, né, com alças que a gente faz com o próprio material. Se caso você prefira usar alças prontas, eu deixo a dica que você procure alças de nylon, mas que tenham uma trama bem fechada, ou alças de nylon ou de algodão que tenham uma trama bem fechada, ok? Para que você consiga trabalhar com elas e manter uma qualidade. Então a gente fica por aqui, e aqui a gente também encerra a questão dos materiais que vamos precisar para costurar as nossas peças.